Gente, Eu vou olhar pra qualquer lugar, né? gente, tudo bom? Temos visitas, pois Rafael Fontinelli está entre nós, mundialmente conhecido como Bicha Bruxa. Olá. Fontes veio me ajudar aqui porque a gente vai falar hoje de Os Anéis do Poder, série do Senhor dos Anéis, que estreou nessa última semana. E eu quis convidar Fontes para vir porque aí a gente vai ter duas perspectivas, a de alguém que só conhece os filmes e a de alguém que conhece o lore, conhece aí a fundo Senhor dos Anéis. Médio a fundo. Eu li, né, os 3 livros, li o Hobbit, li o Silmarillion, os Contos Inacabados e algumas coisas da internet. Mas assim, já aviso aqui, gente, eu sei que tem um zigalhão de livros que eu certamente não li. Então, se eu falar bobagem, podem educadamente comentar aqui embaixo, né? Educadamente. Vamos manter a conversa civilizada. A conversa civilizada. Exato. E com trechos, com fonte, é sempre bom, porque tem muita coisa, realmente, ele escreveu muita coisa, assim, muita coisa surgiu depois da morte dele já com o filho dele, muitos textos, manuscritos, tem muita coisa. A gente vai dar o nosso melhor para fazer o review de Os Anéis do Poder. Bora lá! Bem-vindos àquele filme. Meu nome é Alex Costa. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana tá rolando uma novidade por aqui e todo santo dia tá rolando uma novidade lá no Instagram da Bicha Bruxa, correto? Todo santo dia, ser muito otimista, mas quase sempre tem uma novidade astrológica lá no meu Instagram, então pra vocês que curtem podem ir lá ver. Eu tento ser todo dia, mas quando dá. Às vezes eu sou preguiçosa. Vou colocar o link embaixo para todo mundo acompanhar, mas o tema de hoje, por incrível que pareça, não é astrológico, o tema é Os Anéis do Poder. Os Anéis do Poder estreou com 2 episódios, e eu já queria começar falando que eu acho muito inteligente ter começado com 2, porque um episódio só para a experiência que eu tive com a série, muita gente ia largar. Muita gente ia largar porque nesse ponto talvez ele seja mais fiel aos livros de Senhor dos Anéis do que o filme, porque ele tem o ritmo do livro. Assim, é muito devagar. É muito devagar. Não tem pressa nenhuma no que tá fazendo. Sim. E eu senti que coisas mais interessantes aconteceram no segundo episódio. Então, assim, o segundo episódio, ele pra mim foi, beleza, quero ver o terceiro. O primeiro foi um vamos lá pro segundo. Sim, não, concordo super, ainda mais porque eu acho que esse é o tema que está sendo tratado na série, ele é um tema que quem só viu os filmes não conhece quase nada. Eles acho que trouxeram, até como uma estratégia cinematográfica, de série e tal, a Galadriel com um papel muito chave, porque tinha que trazer alguém de lá, mas assim, tem muitas histórias para serem contadas e tem muita coisa ali que ninguém já viu ou conhece, então ter os 2 episódios, e aí aparece o Elrond um pouco mais também, que é uma pessoa que está no Senhor dos Anéis, eu acho que também ajuda dessa continuidade, mas assim, quem lê os livros sabe que essa lentidão não é nada perto da lentidão dos livros. Os livros são assim, de um nível de detalhe absurdo. O próprio Silmarillion, que é onde é narrado bastante do que imagino que vai acontecer na série, eu tinha que anotar os nomes num caderno, de tipo, quem é filho de quem, faz o quê, porque ainda mais porque os elfos convivem com os humanos, e enquanto tá a vida de um elfo, tem a vida de vários humanos, mesmo os Númenóreanos que vivem 600 anos. Então, enfim, também amei que teve essa continuidade, achei bom também, apesar de não ter amado nenhum dos 2, achei bom. Vamos chegar lá, porque eu, enquanto pessoa que só viu os filmes, eu gosto dos episódios, por mais que eu acho que ele tem esse problema de pacing. E ele tem um problema que pra mim eu passo, mas eu não sei o quanto vai passar pro público, que é isso. São muitos personagens. É um universo muito grande. Eu só fui descobrir quem era o tal do amigo da Galadriel quando eu fui ver o filme. Quando eu fui rever o filme, eu fui assistir a versão estendida do primeiro. Pra eu fazer a ligação que este personagem era o personagem do Hugo Weaving no Senhor dos Anéis, foi uma ligação que não foi gratuita pra mim. Sim. Especialmente porque a série, pelo que se entende, não é no mesmo universo dos filmes. Ela é uma coisa separada. Ela é uma coisa muito separada, que tem alguns milhares de anos de diferença. Aí eu acho que, inclusive, eu não sei como que poderia ter sido feito isso, mas eu acho que, do mesmo jeito que eles fizeram, logo no prólogo, um link com a Primeira Era, porque ele passa na Segunda Era, eles fizeram um link com a Primeira Era, e aí mostra a destruição das árvores de Valinor, a morte do irmão dela e tudo. Eles poderiam, de alguma forma, ter indicado para as pessoas o quão distante isso que está acontecendo é da saga que as pessoas conhecem. E, porque você vê, o Elrond não era rei, ele era uma pessoa que servia ao Gil-galad. A Galadriel, nos livros, na verdade, ela acha uma posição bem mais alta do que parece que ela tem na série. Eu acho que isso é uma das perdas.
Mas de fato, assim, pra quem só viu o filme, ainda que a construção possa ser legal, fica um pouco meio perdido, assim, até essas pessoas que estão aparecendo. E, assim, no segundo episódio tem uma alerta spoiler, mas lógico, né, gente? No segundo spoiler, eles vão na mina, né, de Khazad-dûm, eu imagino que as pessoas vão ficar pensando se alguém lá é parente do Gimli, que é o anão que tá lá. Fiz essa pergunta, inclusive. Que é o anão que aparece no Senhor dos Anéis e tudo, e, tipo, a temporalidade das coisas, principalmente porque tem elfos junto, que vive muito tempo. Eu espero que nos próximos episódios eles façam um pouco mais de gancho nesse sentido. As coisas... Eu senti isso também. As coisas estão menos amarradas ali. Elas estão... É normal um primeiro episódio de seriado vir colocar os personagens na mesa, colocar os nomes no tabuleiro, assim, explicar onde esse mundo acontece, quem é quem ali, quais são o papel de cada player, mas... Ele traz muita coisa de uma vez. As coisas se ligam um pouco até o momento. Sim. Por mais que seja episódios de uma hora. Acho que é mais ou menos uma hora. Uma hora cada um. As coisas se ligam um pouco. E, de novo, pra quem não tem essa afinidade toda, eu não saquei que a mina que a gente tava vendo ali era a mina do primeiro filme do Senhor dos Anéis, já toda destruída 3.000 anos depois. Assim. Abandonadíssima. Triste, inclusive, porque a mina é linda. Linda, mas abandonadíssima, porque um dos efeitos dos anéis que deram para os anões, os poucos que pegaram os anéis dos anões, um dos efeitos foi que aumentou a ganância deles. E aí eles foram cavando, até que o Balrog saiu de lá de dentro. Terrível cena. Terrível, mas assim, eu fico pensando, além de piorar que tem muito personagem, eles ainda colocaram personagem que não existe. Aí essa parte pra mim é difícil de achar que é bom, tipo assim, eu entendo, tinha que existir um elfo negro e tinha que existir mesmo, mas pra mim, Rafa, era melhor ter pegado um personagem que já existia, colocar ele com a pele negra, ainda que fosse com cabelo longo, alguma coisa, mas colocar ele com a pele negra, do que criar um outro personagem, porque essa já é uma mitologia que tem muito personagem. Sim. Se alguém estiver achando chato ter um elfo negro, gente, lembra que elfo não existe. Então, assim, sempre importante. Sempre importante lembrar, assim, falar, não existe elfo negro. Não existe elfo. Tem essa questão da série tá recebendo um review bomb, que é injusto, inclusive, porque assim, eu tive muitos problemas com os 2 episódios, mas 38% de aprovação pública no Rotten Tomatoes é um exagero. Assim, puxa, eu digo a mesma coisa. Eu, como uma pessoa que teve problemas com livros, jamais eu diria que achei 38% bom. Achei bom. Achei bom. Até porque, assim, tem uma coisa sobre a série também que eu acho que é importante destacar, é que, assim, nós estamos falando da série mais cara por episódio da história da televisão, da história da TV e do streaming. A série mais cara até hoje tinha sido Stranger Things, essa última temporada, com um orçamento de 30 milhões por episódio. Dólares? De dólares. Misericórdia. A série do Senhor dos Anéis está gastando 60 milhões por episódio. Isso é muito surreal. E assim, esse dinheiro tá na tela? Tá. Jeff Bezos não lavou dinheiro, não. Assim, o dinheiro tá todo ali na tela, porque assim, é uma série com um nível de qualidade cinematográfico. Cinematográfico. Eu fui assistir o filme, a versão estendida, e esteticamente ela não deve em nada pros filmes. O prólogo, inclusive, parece. Parece. Apesar de que eu acho que o prólogo dos Senhor dos Anéis foi muito melhor. Eu acho que foi, assim, de todas as muitas jogadas felizes que o Peter Jackson teve, porque ele foi muito feliz, assim, o prólogo dos Senhor dos Anéis é um troço que é uma capacidade muito tão maravilhosa de fazer o que o prólogo deve ser, e a voz da Galadriel, da Cate Blanchett, né? Mas esse também eu achei legal, assim, ele fez alguns paralelos com a Primeira Idade, que eu acho que vão voltar depois. Assim, a própria... teria sido a derrocada do Sauron, né? Apesar de que não é nunca derrocado, ele é um antagonista das 3 eras, ainda que na primeira era ainda tem o Melkor também, que era Valar, né, o deus do mal, vamos dizer assim. Eu acho legal que eles fazem essa história, que eles fazem a questão de que o irmão dela foi morto nessa batalha. Acho que vai vir mais pra frente falar que a virada de chave da primeira e da segunda era foi exatamente isso, que o Melkor foi derrotado efetivamente e o Sauron é exilado, e é quando ele começa a ir pra Mordor, e assim, eu ainda acho que quando ela foi lá na cena, lá pra aquele castelo do norte, eu acho que talvez ele estava lá no subterrâneo, porque tinha um grande subterrâneo naquela fortaleza, ou tinha gente lá no subterrâneo e ele já estava se movendo pra Mordor. Sim. Porque na Segunda Idade é onde ele começa a se mover pra Mordor, até tipo os 1000 anos da Segunda Era, 1500, não lembro bem, que é quando ele se disfarça e vai seduzir o Celebrimbor, né? Sim, que é quando são feitos os anéis, os tais anéis do poder. Quando são feitos 19 anéis, né, junto com o Celebrimbor, e ele faz o 20º sozinho. Ou seja, a gente tá tão longe que a gente não tá nem
nos Anéis Feitos ainda. A série fala do momento em que, no segundo episódio eu acho que tem o momento da criação da torre, do projeto da Forja. O projeto da Forja, isso. Eles já apresentam o Celebrimbor, e aí, quem certamente talvez vai comentar aqui essas coisas assim, existe uma diferença temporal, que eu acho que para efeito cinematográfico também eles estão juntando muita coisa ao mesmo tempo, mas tem um erro temporal de centenas de anos ali acontecendo. Porque, assim, quando o Celebrimbor aparece, com esse papel que ele já tem, com o projeto que ele já tem, a Galadriel já está numa outra posição de superioridade, vamos dizer assim, de realeza, até um pouco mais distante dessa coisa da guerreira dela. Ela já é casada com o Celeborn, que ela já é casada desde a primeira idade, e o Celeborn não apareceu ainda. Ele não apareceu ainda o fato de que ela é uma mulher casada, uma elfa casada, e isso deveria ter aparecido, por exemplo, no fato de que quando ela inventou de entrar no barco para Valinor, que isso também nunca aconteceu no livro, aquela cena do barco é uma cena poética. Sim. Ela não chegou a voltar. Ela falou, não vou. Ela não chega aí. Quando de fato foi oferecido, para quem tinha derrotado o Melkor, foi oferecido, agora vocês podem ir para Valinor. Ela falou, não quero ir. Eu vou ficar na Terra-média. E pelo menos que eu tenho memória, a não ser que tenha uma coisa que eu não tinha lido, mas não teve esse primeiro retorno. E mesmo se tivesse, assim, e ela já tinha uma filha, inclusive, nesse ponto. Ela não só era cara, ela tinha uma filha. Ela tem uma diferença de idade muito grande do Elrond, né? Tipo assim, ela é a avó, se eu não me engano, o Elrond é sobrinho dela, se eu não me engano, porque ela é a avó da Arwen. Ainda que tem milhares de anos entre elas. Sim. A posição temporal tá bem misturada. Tá bem misturada. Aí o Celebrimbor já apareceu, e aí eu pelo menos que já tenho memória, assim, eu comecei a série achando que a gente estava no início da segunda idade, mas se já vai entrar, possivelmente, um enganador do Celebrimbor para esse projeto, a gente tá falando de 1000 anos à frente. Entendi. Então, pra mim ainda tá, tipo assim, diferente. Eu não tô entendendo onde que a série tá e onde que ela quer chegar. Sim. E essa é uma crítica que eu tenho à série também, por mais que eu tenha gostado mais, que é o seguinte: nós temos 2 episódios até agora, 2 episódios de 1 hora. Se você me perguntar o plot da série, eu não sei. A gente ainda, em 2 episódios, você ainda não sabe qual é a história da série. O que vai ser contado aqui. E é muito curioso, porque as pessoas estavam reparando nisso nos trailers. As pessoas falam, mas por que os trailers não estão explicando sobre o que é a série? Exatamente. Aí a gente chega nos episódios, tem 2 episódios que não explicam sobre o que é a série. Abre-se um arco muito grande com um personagem que não existe, que é o personagem do Elfo Negro, que eu esqueci o nome dele. Abre-se um arco muito grande. E eu acho que abre-se várias possíveis janelas. Porque assim, esse homem misterioso que caiu num cometa, eu nunca li sobre ele. Tem minha teoria? Eu tenho algumas teorias. Inclusive que ele pode ser o próprio Sauron começando a fazer de bobão lá para poder enganar as pessoas. Assim. Tem uma cena que aquela menina Hobbit, se eu não me engano, ela fala assim, lobos. Tem uma coisa, tem um trânsito da Primeira Era em que o Sauron era o Senhor dos Lobos. Então, e apareceu um lobo, era um bicho apareceu um lobo, porque tinha a Ilha dos Lobisomens, o Sauron era o rei da Ilha dos Lobisomens e tal, mas isso antes dele ser exilado. Mas tem uma coisa ali de que quem estava ali perto pode ser que seja o Sauron, tanto que depois começa a aparecer os orcs, não tão longe dali também. Ou um vigia do Sauron, porque na Sociedade do Anel tem isso, tem os bichos que observam pro Sauron. Tem, e o próprio Sauron tem vários bichos dele, inclusive os lobisomens são dele, tinha até vampiro nos livros, tem os próprios 9 humanos que foram, né, claro que na série não aconteceu porque nem Anel tem ainda, mas no filme tem os 9 humanos que viraram aqueles bichos horrorosos, pode ser alguém dele. Sim. Mas o tal do homem que cai no meteoro, assim, é outra que ninguém tá entendendo o que ele vai fazer. E esse problema, assim, quando você tem 2 episódios que você ainda não tem a informação, você abre um caminho tão grande para especulação. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo, olhando para entretenimento com muito de perto, é que assim, a especulação ela é a porta de entrada para a decepção. Pois é. É por isso que você, por mais que você tenha que no primeiro episódio você tenha que apresentar as cartas do jogo, no segundo você tem que apresentar a proposta. Tá muito chato as pessoas comparando Os Anéis do Poder com A Casa do Dragão, mas são 2 séries que saíram ao mesmo tempo e que têm temas similares. E aí, assim, A Casa do Dragão fez exatamente o oposto. No primeiro episódio ela apresenta os players,
Sim. No segundo episódio, ela apresenta o jogo. Sim. E aqui a gente não tem o jogo ainda. Não. Na minha cabeça, e aí eu posso dar... Você já me falou que seria uma liberdade criativa gigantesca, mas Sim. pra mim o Homem do Meteoro é o Gandalf. Não vejo outra coisa pra ser. Tem uma cena dele mexendo com os vagalumes que assim, mais Gandalf, que é impossível. Pois é, foi ali que eu falei, pode ser, porque ele falando, a simbologia pro Senhor dos Anéis, onde ele fala como a mariposa que sai voando, pega a asa, a águia, ele falando com o vagalume, é muito a simbologia do Gandalf. Mas o Gandalf não existe ali ainda. Assim, ele existe, porque ele não nasceu necessariamente, ele não tem uma idade, ele é um maia, né, assim, pra quem também não lê os livros, talvez não conhece tanto, assim, Eu mesmo não sei. o Gandalf, ele é de uma classe igual a do Sauron, só que o Sauron é o mais forte de todos eles, igual a do Balrog, por isso que ele fala, esse inimigo é além das suas armas, porque só ele consegue enfrentar, porque ele é um maia, assim como o Balrog, assim como o Sauron, assim como vários outros. Tem mais 4 magos, 2 fugiram, um ficou encantado com o bichinho, enfim. Não era a hora ainda. Entendi. Não, tá cedo pro Gandalf. Do Gandalf vir. Não era a hora ainda. Mas pode ser uma liberdade criativa que eu não sou contra ela. Eu acho que ela pode até ser positiva, dependendo do que vier aí. Mas me surpreenderia, porque fala-se que todos os magos já chegaram velhos. Ele não é jovem, mas ele também não é velho. Mas fala-se isso, que eles tinham essa coisa mais de serem velhinhos, assim, tipo como o Gandalf já era, eles não envelheceriam ao longo do tempo que eles ficaram lá. Assim, o Gandalf deve ter ficado uns quase 3 mil anos, desde que ele foi mandado, levando em conta que a Galadriel deve ter ficado uns 6 mil e cacetada. Ela é tipo a única que... Se levar em conta que o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel é 3 mil anos depois disso aqui. Eu acho que é mais ou menos 3 mil. Porque eu não sei onde eu não sei onde que a série tá. Eu não sei em que ano que a série tá, né? Então, assim, eu sei que a série está na Segunda Era, porque ela é sobre a Segunda Era. Os Anéis do Poder, a Segunda Era é sobre os Anéis do Poder. Sim. A criação dos Anéis do Poder, até que existe uma grande aliança no final, onde o Elrond, inclusive, já aparece isso no filme. E o Isildur corta o dedo do Sauron. E pega o anel. E arranca e pega o anel. E aí fecha a Segunda Idade. E o filme passa-se na Terceira Idade. Entendi. Tem uma coisa sobre Galadriel, inclusive, que é um ponto que eu queria comentar também, que é o seguinte. Eu entendo a questão de você tentar pegar um personagem mais conhecido pra trazer. Pra quem tá reclamando de ter uma personagem forte feminina, assim, eu não vou entrar nesse critério, porque, né, assim, a mesma coisa que a gente falou da questão da pele, a gente vai falar, me ajuda. Inclusive porque tem, e eu fui pesquisar, porque eu não lembro, mas existem passagens, poucas, mas onde o Tolkien se refere sim a ela como uma guerreira. Entendi. Então, assim, não é pelo qual ela é conhecida de fato, ela é conhecida por ser uma bruxa. Mas existe sim, se você pensar nos elfos, gente, faz sentido, eles são criaturas muito fortes. Sim. Faz sentido. Criaturas que ficam 6 mil anos existindo, elas passam por... E assim, cara, isso já tá 22 anos atrasado, porque esse problema com mulheres serem guerreiras já tava lá na Arwen. Sim. Tudo bem que as cenas dela também foram meio inventadas e tal, mas ela já era guerreira lá atrás, as pessoas já estavam dando chilique. 22 anos depois, gente, 21, né? 21 anos depois, sei lá. 21. Já tá bom, né? Deixa a mulher ser guerreira. A questão é só que assim, por mais que eu ache uma boa e eu acho inteligente pegar uma personagem conhecida pra trazer, pra ter uma ligação ali, infelizmente ela não é uma personagem empática. E aí eu acho que é outro problema que a série vai ter, porque assim, estão nos passando um protagonista que não dá vontade de acompanhar. Não sei se é uma limitação da atriz, eu não conheço outros trabalhos dela. Não sei se ela está fazendo o que o roteiro ofereceu para ela, o que também é uma possibilidade. Ela pode estar fazendo o que o roteiro está pedindo. Mas é uma personagem que ela não desperta simpatia, especialmente num universo como o de Tolkien, que, revendo a Sociedade do Anel, fui lembrado disso. É uma fantasia. É uma fantasia. E ela requer esse aconchego que os hobbits davam, que o Gandalf dava, que a festa de aniversário do Bilbo, assim, o filme tem vários picos de acalanto. Exato. Né? A série não tem. A série teve um momento de acalanto, na verdade, que pra mim é o melhor momento dos 2 episódios até agora, que é a visita à mina. Exatamente. E eu ia falar, inclusive, assim, a personagem que você amou, que é a esposa a princesa Durin, da mina. E aí tem uma curiosidade que Durin foi um nome que foi repetido 7 vezes entre reis elfos. Existiu o primeiro e depois foi repetido 7 vezes na mesma linhagem. E eu não sei qual deles é esse. Mas, dos assim, anões, né? Dos anões.
Mas assim, a mulher dele, ela tem um destaque gigantesco, porque ela é minimamente fun, ela é minimamente divertida. Exatamente. Porque o resto é tudo morno, é flat. É tudo morno. E esse tom da série tem me incomodado, porque assim, ela foi um momento de respiro pra mim. Sim. Foi um momento de, ai que bom, alguém magicamente simpático, assim. E ela é até mais colorida, porque tá tudo cinza. Sim, a paleta tá muito cinza e ela traz um pouco de vida pra série. E eu tenho sentido falta desse tipo de personagem. Eu acho que as peludos, porque não é Hobbit. Isso eu li também, que não é Hobbit nesse momento. Hobbit é um termo que surge mais pra frente. Sobre isso que li na internet. Que Mas é o que vai ser Hobbit. Eles vêm a ser Hobbits. Eu pensei que era Hobbit por causa do pé peludo. Sim, e na Sociedade do Anel tem uma família chamada Pé Peludo no condado. Mas nesse momento eles não chamam Hobbits, chamam Pé Peludos. Nos Pé Peludos não está tão mágico quanto os Hobbits, não está tão feliz quanto os Hobbits. As duas protagonistas, graças a Deus, são uma delícia, as duas meninas. Elas são uma gracinha, elas são muito bonitinhas de acompanhar, elas fazem uma dinâmica meio Frodo e Sam. Sim. Mas a menina é até menos chata que o Frodo, porque ela é mais desafiadora, ela é mais aventureira. Eu gosto mais dela. Elas trazem um pouquinho dessa energia pra série também. Mas eu dei por muita falta disso nos 2 episódios. Assim, além de ser uma história que se arrasta, tudo tá num tom meio aqui. E aí volta no que eu falei da temporalidade. Assim, eu acho que tem algum momento em que ele fala, tipo assim, faz 1000 anos, quando os elfos vão sair, eu acho que eles falam, faz 1000 anos, que foi onde eu pensei, tá mais ou menos no ano 1000. Mas tipo assim, porra, 1000 anos, os pé peludos, será que eles ainda tinham que estar se escondendo igual eles estavam? Tipo assim, você tá se escondendo é quando existe um inimigo à espreita. Tipo assim, 1000 anos depois, onde os elfos estão efetivamente saindo, porque já estaria tudo em paz. Eu acho que a grande diferença pro que vem depois é que, assim, quando existe o condado e tudo, o Sauron, o dedo dele já foi cortado há muitos anos, e aí já deu pra criar um lugar feliz. Sim. Mas nesse eu acho que também já teria dado, talvez. Porque essa virada da primeira para a segunda idade, já se passou realmente 1000 anos quando passou. Primeiro que a Galadriel, não sei se ela ficou lutando tanto tempo. E tem esse detalhe também que eles falam que tal como na Terceira Era, tudo que aconteceu, eu sei disso porque eu acabei de rever, tá? Sociedade do Anel. Quando na Terceira Era começa, tudo que aconteceu na segunda já virou lenda, de tanto tempo que passou. Tanto tempo já não se lembra. E a Galadriel estava lá. E a Galadriel estava lá. Pelo meu entendimento também, o tempo que se passou da primeira para a segunda também já deu tempo das pessoas esquecerem. Porque assim, quando tem aqueles humanos que falam que assim, eles ainda estão possuídos, afetados pela energia do Melkor e tal, não sei o quê, tipo assim, já tem 1000 anos. O que é 1000 anos em vidas humanas? Aqueles humanos não eram Númenóreanos. Não. Que chegaram a um outro momento, que são os humanos que vivem muitos bilhões de anos, que o Aragorn é descendente de um deles. Aqueles humanos não eram humanos que viviam uns tantos de anos. Então, assim, 1000 anos são muitas vidas de humanos. Sim. Se eles estão meio do mal, pra mim é muito mais o Sauron já chegando com uma segunda influência, porque ele de fato faz isso. Ele come um pouco os humanos pelas beiradas, mas o foco dele na segunda idade é os elfos. Sim. Para a criação dos anéis. É para isso que ele quer. E a gente tem que levar em conta o seguinte, tem aquela espada que o menino humano achou, que o menino tá carregando, que é uma espada com que assim, não sei o que é. Não sabe o que é. Não sei espero que você soubesse. Não sei o que é. Que joia, não sabemos o que é. Não sei o que é. Se é a espada dele. E aí a gente volta no problema da série não ter contado a que veio ainda. Isso é muito complicado. Mas assim, pra não dizer só tem coisas negativas na série, afinal nenhum de nós dois achou a série efetivamente ruim e tudo. Sim. Tem sequências muito boas. Além dela estar esteticamente muito bonita, como a gente falou, tem momentos muito bons. Assim, um momento que pra mim salva a série são dois momentos. É o momento da visita à mina e é o momento do orc dentro da casa lá, da mulher humana que namora com o elfo. E os dois são no segundo episódio, né? Os dois são no segundo episódio, exatamente. Sim. São 2 momentos que pra mim, assim, salvam a série até aqui. Mostra que ela, pelo menos a critérios de ação, a critérios de, não só de ação, mas de acontecimentos, ela pode ter o que entregar. Sabe? Sim, pra mim também. São as 2 cenas e talvez o prólogo do primeiro episódio, que eu acho bom, assim. Ele é bonito. É bonito, coloca o Sauron como um feiticeiro, apresenta as duas árvores, que eu não sei se eles vão retomar isso depois pra falar das Silmarils, que é o que deu o nome do livro, inclusive. O livro é mencionado. Que eram pedras que tinham a luz das árvores. E as árvores davam luz a Valinor e tal. Mas eu concordo que essas pra mim são as cenas
bem boas mesmo. E tem uma coisa que eu tava na cabeça pra falar, que eu não cheguei a te falar também, que eu acho muito legal, que assim, no primeiro episódio tem uma cena, quando a Galadriel tá lá no barco inventado, voltando pra Valinor, eles cantam. Os elfos estão assim num triângulo e eles cantam. Você lembra disso? Lembro. Isso, pra quem olha muito pro cânone do livro, vai ressoar muito bem, porque a criação do mundo começou com música. E o Melkor, ou Morgoth, ele começou a virar inimigo quando a música dele começou a dissonar da música dos outros. Entendi. Que o Deus, que era o Eru Ilúvatar, cantava de um jeito, aí os filhos dele cantavam de um jeito semelhante, complementando, e o Melkor começou a cantar de outro jeito. E tem uma cena, inclusive, a mulher do anão fala um negócio de música, não sei se é no episódio ou é no trailer que aparece no final do segundo episódio, aparece um trailerzinho. Um trailerzinho, sim. Que vai ser ela cantando. É no teaser. E aí eu acho isso muito legal, assim, pra quem gosta da coisa canônica, eu acho que vai achar legal essa coisa com a música da criação. Eles falam muito no Silmarillion sobre a música da criação. Você falando desse barco inventado, inclusive, se eu tiver que escolher uma terceira sequência que eu gosto muito na série, é por causa do barco inventado, porque eu acho que toda a situação da Galadriel na água, daquele bicho atacando, eu acho muito boa. Eu gosto muito, mas assim... E ela tem um propósito, que é mostrar a animosidade de humanos e elfos, assim. Pra voltar naquilo. Eles queriam ajudá-la até ver a orelha. Pois é, mas me faz me perguntar por que 1000 anos depois ainda aquilo. É porque eles estão lá na área, ocupando. E pra mim abriu outra porta que eu não entendi pra quê. Porque como a Galadriel não esteve nesse barco em nenhum momento, até onde eu sei, pode ser que alguém me corrija, mas assim, eu até fui atrás pesquisar. Eu não sei quem é aquele cara. O cara que também abriu uma frente com esse cara. Eu não sei quem é esse cara. Se é uma forçação de barra pra ter um par romântico, ele vai virar o que ele é bom. Não faz sentido nenhum, porque ele é bom, é um elfo. Mas assim, não sei por que abriu essa frente. De novo, tinha várias outras frentes pra abrir. Dar isso da própria história, um pouco mais do irmão dela, ou explicar um pouco mais quem é o Gil-galad, assim, que é o rei lá que aparece. Ele é uma figura de extremíssima importância. Apareceu 2 segundos, coitado. E tipo assim, talvez falar um pouco mais dele, talvez falar um pouco mais do Fëanor, que é uma pessoa que não foi nem citada e que tem uma relação muito grande com o que acontece no Silmarillion. Então, pra gente que lê o livro, eu não sou a pessoa mais canonética do planeta mesmo, eu acho que eu gosto de Malévola, gente. Então assim, pra mim, a livre adaptação de histórias, ela é maravilhosa. E, inclusive, eu recomendo que as pessoas que não assistiram ainda tratem essa série como se fosse uma coisa nova. Eu acho que assim, a adaptação tem que ser levada em conta. Eu tenho super essa vibe também de que assim, uma adaptação ela não tem grandes obrigatoriedades com o material original. Ela tem obrigatoriedade com a mídia para onde ela está se transportando. Então a obrigação dela é fazer viável a mídia onde ela está chegando. Essa é a primeira vez que a gente vê Senhor dos Anéis como série. A gente viu como filme, sempre foram que deu muito certo. Filmes deram muito certo, então assim, eu acho que cabe dar uma oportunidade enquanto série, ver como ele funciona como série. A gente tá nos 2 primeiros episódios, então assim, a gente precisa ver também como é que vai ficar daqui pra frente. A série, às vezes a série dá uma guinada. Se tem uma coisa que já aconteceu com série, é começar muito bem e desandar na segunda metade, ou começar devagar e engatar na segunda metade. A gente não sabe. Então assim, eu acho que dá pra dar uma oportunidade. Ela vale a pena ser assistida porque ela vai ser um acontecimento. É linda. Vai ser um acontecimento na televisão, porque nunca se teve uma produção desse tamanho pra TV, porque streaming hoje basicamente é o que a gente chama de TV por causa das séries. Nunca se teve algo desse tamanho. Então acho que se fosse pra eu fazer uma recomendação assistam. Mas assistam de coração aberto. De coração aberto e com paciência de que a gente deve ter o quê? 10 episódios talvez, pelo menos, no mínimo. Não olhei quantos episódios vão ser. Mas são 9? São 9? Me preocupa pelo valor de cada episódio. Caríssimo. O PIB de um país. Exatamente, foram muito caros. Por mim fazer 5. E eu também recomendo que vocês façam como o Alex fez. Assim, depois ou antes de ver a série, revejam os filmes. Pra vocês lembrarem quem são as pessoas. Porque algumas pessoas, basicamente os elfos mesmos, já existiam nessa época da série. Sim. E lembrar um pouco do que são as raças, né, as classes de pessoas. Isso também pode ser legal, lembrar um pouco da história e saber que, assim, a construção do personagem da Galadriel, assim, eu acho que é muito legal ela ser protagonista, porque é uma das únicas, se não a única importante figura que está desde quando os primeiros seres chegam na Terra-média, até quando todos voltam no barquinho pra Valinor e ficam só os humanos, até que aí vai ser os humanos mesmo e tal. A Galadriel está todo esse momento. Ela é a única pessoa que recebe um dos 3 anéis dos elfos e fica com ele até o final.
Os outros 2 anéis são passados para outras pessoas. Então, assim, ela tem uma história, ela tem uma construção que acompanha a construção da Terra-média. Ela tem 3 ou 4, ela se instala em 3 ou 4 reinos elfos diferentes. E ela fala, a construção de personagem dela é uma construção de personagem de aprendizado. Sim. Onde ela aprende muito, inclusive com os próprios erros. E no primeiro filme, dá pra ver isso quando ela vai, a coisa do, deixa eu tentar, se eu vou resistir à tentação do anel. E ela fala, eu passei nessa tarefa, assim. Então, assim, ela já tá bem mais recolhida, como uma bruxa da floresta, que usa o poder do anel dela para proteger Lothlórien, assim como o Elrond usa o poder do anel dele para proteger a Alfenda. Mas ela tem essa construção de que ela nem sempre foi uma pessoa recolhida, bruxa. Sim. Então... É um personagem com muita oportunidade para construir. Muita oportunidade. Eu acho que vocês, quando forem assistir, deem oportunidade para ela se construir ainda. Pode ser que ela vire uma chata. Pode. Continue, na verdade, uma chata, porque ela tá um pouco chata. Pode. Tá. Mas pode ser que ela tenha uma construção incrível, mesmo. Tipo assim, eu já acho incrível uma grande mulher guerreira elfa, sabe? Tipo, ainda que isso não tenha sido explicitado em nenhum dos livros. Sim. E eu acho bem foda. Pois é, então assim, vamos ver como é que vai ficar esse Senhor dos Anéis. Essas foram nossas impressões dos primeiríssimos episódios. Fontes, muito obrigado. Ai, gente, eu já quero fazer o 3º e o 4º. Vamos fazer. Nossa, bobear a gente faz também. Gente, Bicha Bruxa, sigam Bicha Bruxa no Instagram, tá lá fazendo um trabalho sensacional. Sobre... Esmalte em uma mão só. Mas tá lá sempre finíssimo, falando sobre astrologia, falando sobre política, falando sobre sociedade e um pouquinho disso tudo misturado. Sigam a Bicha Bruxas, permaneçam aqui no canal também, deixe o seu like se você gostou desse review e ativa o sininho. Ativa o sininho, que é importante. E eu volto na próxima. Tchau, tchau.